Estamos no ar. E para alegria nossa, de cenário novo, proposta nova, mas que está em julgamento. Você será o juiz ou a juíza. Se nós continuamos com o entrevistado como fizemos esse programa, ou se voltamos a fazer com dois entrevistados com dois temas diferentes, como fizemos no primeiro semestre. Eu conto mais uma vez com a sua colaboração. O nosso entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você vai aplaudir quando terminar o programa. Mas nada melhor do que a gente pensar, já que o nosso entrevistado, entre tantas formações em psicologia, também é psicólogo cognitivo, vamos pensar a respeito da reflexão escolhida pela nossa produção. Nem todos os dias são fáceis. Existem aqueles que já amanhecem testando nossa paciência e ânimo. Quantas vezes fatos nos entristecem ou nos preocupam? Recordações do passado, receios do presente e incertezas quanto ao futuro. Tantas coisas que confundem nossos pensamentos. Problemas que se acumulam e como fica difícil controlar a ansiedade. O cansaço emocional desequilibra as forças espirituais. E fragilizados, facilmente somos envoltos pelas sombras que querem nos conduzir ao labirinto do desespero. Eis o momento de vencer essa situação. Aproxime-se da oração. Abra seu coração, libertando sua alma de todas as tensões. Jesus está pronto para lhe ouvir. Confie. O Mestre lhe trará a paz e a força para encarar os dias difíceis. Não há motivos para se atormentar. Jesus será a divina luz a guiar os seus passos nesses dias de tormenta. O consolador das suas aflições, o médico de suas dores, o amigo das horas mais angustiantes, Jesus. Ele está aqui, ao seu lado, ao meu lado, e sempre haverá de estar enquanto assistimos o nosso programa. E agora eu convido você para se informar do que está acontecendo na cidade e região. Quero falar para vocês da 37ª Festa do Cachorro Quente deste ano de 2023. Dia 19 e 20 de agosto, no recinto da Quermesse de Santa Luzia do Artina, aqui pertinho da gente, pertinho de Bauru. Sábado haverá um show de Gilson de Nicola. E no domingo, show com Lé Viola e Anderson, Nando e Adriano, a partir das 13 horas. Paz e bênçãos. Estão abertas inscrições para novas turmas para a Crisma da Paróquia de São Benedito, Bauru, São Paulo, Vila Falcão. Crisma de jovens a partir de 14 anos completo até outubro de 2023. Crisma para adulto, 18 anos ou mais. Período das inscrições já se iniciaram em 4 de julho de 2023 e vai até dia 20 de agosto. Compartilhem para os seus amigos e familiares. Participe conosco. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria da Paróquia através do telefone 14 991 62 1319, também com as catequistas. E agora confira o cardápio do jantar alusivo ao 34º ano da ASENAG ou da Noite Alemã, que será realizada na ASENAG. Comemore, na verdade, os
57 anos desta entidade que forma engenheiros de todas as áreas. Anote na agenda para não perder. Dia 25 de agosto, às 20 horas. Local, na própria Asenag, Rua Doutor Fuas de Matos Sabino, 115, bem em frente àquela pracinha, onde, às vezes, durante a semana, tem umas feirinhas ali, né? E o Henrique gosta de ir lá para comer pastéis, tá bom? Para outras informações, o telefone que vale é o 14 99114 1710. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Então, estamos com um ambiente novo, não é? Por ser o primeiro programa com um entrevistado que vale por dois, né? Não por tamanho, mas por conhecimento. E a gente pretende que os demais programas voltemos no estilo de dois entrevistados. Não mais um de cada lado como era antes, mas os dois, um ao lado do outro, mas falando de temas diferentes, como é a característica do nosso programa. Perfeito? Muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês e pela audiência carinhosa de cada um de vocês também. E hoje, para nossa alegria, eu apresento o Arnaldo Vicente. Arnaldo, que já esteve conosco falando sobre vários assuntos, mas muitos deles em torno da psicologia cognitiva. Hoje, Arnaldo, nós fizemos uma unificação assim muito bonita, não é? Por quê? Porque é um psicólogo cognitivo, comportamental, mas que também tem formação em mindfulness, certo? Tem também psicologia positiva e ainda tem a Psyche, não é isso? Olha só que beleza. Então, quer dizer, é uma pessoa que não para de estudar e sempre no campo da psicologia. E tão feliz o é que ele mesmo criou um método que vai explicar para a gente durante a nossa programação. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao, antes de entrevistado, amigo Arnaldo Vicente, e que ele explicasse para a gente o que vem a ser a sigla CPI. É de CPI. ATCPI. O que significa o A? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso e é de muito aprendizado para mim estar na convivência com você, pela sua sabedoria, pela sua graça, pela sua simpatia e principalmente pela nossa amizade. Oh, que maravilha! O método ATCPI 7, ele é um método que eu criei, onde eu me baseei em tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Então vamos lá. A significa auto. T, terapia, cuidado. Então, eu cuidando de mim, por isso é uma autoterapia. Perfeito. Cognitiva. Cognitivo significa conhecimento e é representado pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos e pelas nossas crenças. Positivo. Por quê? Porque positivo, ele é uma forma de você escolher como é a visão que você quer ter
de você, do outro e do mundo. Você vai olhar primeiro para as coisas negativas ou você vai olhar intencionalmente para as coisas que são positivas, que representam as suas forças? E intencional, justamente porque nós temos uma tendência a cair muito no automatismo. Infelizmente, né? Não é? Até os robôs das ligações aí que importunam a gente, barbaridade, né? O lado automático ele é interessante, ele é benéfico, por exemplo, já imaginou se você, cada vez que você fosse entrar no carro, você tivesse que aprender a dirigir tudo de novo, não é? Então, é benéfico, mas não é 100%. Então, as transformações que nós precisamos e buscamos fazer, elas devem ser transformações conscientes, mas intencionais, que significa eu escolho fazer aquilo que eu entendo que eu quero e que é bom para mim. Então, a TCPI. E por que o 7? Porque o método é composto de 7 passos, que eu chamo de 7 aceleradores de desenvolvimento humano. E é justamente sobre esses 7 aí que eu gostaria de perguntar agora para você. O que é o método dos 7 R's? Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que é um método que, por uma característica minha, eu desde que entrei na área da psicologia, eu sempre procurei estudar e entender o que os grandes pensadores, o que os grandes estudiosos, pesquisadores traziam até o meu conhecimento. Eu ficava pensando, poxa, ele está falando do ser humano. Eu sou ser humano, então tem que funcionar em mim. Então, eu sempre procurei, guardar as devidas proporções, né, pegar algumas técnicas, algumas teorias e ver se este ser humano aqui funcionava de acordo com o que o grande estudioso estava me apresentando. E muitas vezes eu pude perceber que aquilo existia em mim, aquilo existia na minha psique. Mas algumas vezes também tive que aprender que o ser humano é semelhante, mas ele não é igual. Então, compreender que certas coisas que você teria psicologicamente, eu não tenho e está tudo bem, está tudo jóia, né? Bom, a gente sabe que você está na psicologia desde 1986, 86. Mais ou menos por aí, né? Na década de 80 e tal. E óbvio que as experiências, não só pessoais, mas com os seus pacientes, as diferentes faixas etárias e tudo mais, foram colaborando para que você chegasse a essa metodologia própria, né? Essa metodologia aí do 7, não é isso? E eu gostaria que você dissesse, com esse trabalho dos workshops, inclusive alguns fizemos até com professores do tempo do JC na escola, trouxemos gente lá de Uru, lembra-se, à noite, lá na sua clínica. Oh, que coisa maravilhosa. Você participando também conosco no encontro regional que fizemos numa outra instituição educacional. Então, maravilhoso, tudo isso. Agora, eu gostaria de saber de você o seguinte, o que efetivamente as pessoas podem esperar com toda essa experiência, com todo esse acumulativo de conhecimento, não é? Se já tem data já pré-determinada para você fazer, porque você me dizia aqui que esse vai ser um piloto com profissionais que passaram pelas suas mãos. Sim, são profissionais cuja pós-graduação eu fui o formador. Certo, certo. Então, qual é a sua expectativa nesse primeiro trabalho, nesse trabalho piloto com esses profissionais? Primeiro, quando você diz assim, o que a pessoa pode esperar, né? E eu sempre digo assim, que o ser humano, ele nasceu para ser feliz, então ele nasceu para ganhar. Então ele sempre quer alguma coisa, né? E o que eu pretendo oferecer? O que eu pretendo dar? O que eu pretendo dar, eu considero que é um presente.
Olha só que bacana. É um presente. Por que um presente? Porque eu trago um método para você onde você vai aprender como fazer com que o seu gerenciamento de humor, a sua habilidade em resoluções de problemas e metas, elas fiquem cada vez mais otimizadas. Mas não só em questão de qualidade, mas de tempo. Principalmente nos dias de hoje, né, Arnaldo? Exatamente, mas aí tem... Muita incumbência, muita responsabilidade, muitos compromissos, né? E dentro da psicoterapia, eu te digo uma coisa que me toca muito, né? Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar fazendo terapia, mas não tem uma condição financeira para estar fazendo. Ou, às vezes, até falta de profissionais também, né? Então, por isso que quando eu me envolvo nos workshops, quando eu faço cursos, palestras, né, encontros, e muitas vezes gratuitamente, é justamente para que eu possa alcançar essas pessoas, levar um pouco desse conhecimento humano para que elas possam também se aprimorar, se aperfeiçoar. Por isso que eu tenho as minhas mídias no Instagram, no Facebook, no YouTube, no podcast, né? Tudo com esse intuito de ampliar, propagar conhecimento sem que a pessoa precise pagar. Agora, Arnaldo, veja bem, são 7 passos. Vamos chamar de 7 R's. 7 R's, são 7 R's. Esses 7 R's significam 7 módulos ou não tem nada a ver com o número de módulos com os 7 R's? Porque, no fundo, as pessoas, elas terão independência com esse método seu. Exatamente. Porque você ensinará a pessoa a pescar e não vai dar o peixe pronto para ela, mas, ao mesmo tempo, você vai acompanhar isso. Como isso é possível? Em primeiro lugar, porque o meu grande... a minha grande meta, meu grande propósito no meu trabalho, né, é justamente auxiliar a pessoa a se tornar terapeuta de si mesmo. Perfeito. Uma terapia, ela tem que ter começo, ela tem que ter meio, ela tem que ter fim. Mas veja, o que a pessoa precisa ganhar? Autonomia com conhecimento, de tal forma que ela possa ter aprendido didaticamente comigo, se apropriou desse conhecimento que agora é dela e vai fazer uso e fruto para si e, inclusive, beneficiando outras pessoas. É muito fácil a gente entender quando fala de outros profissionais, porque eles trabalham nas clínicas deles. Mas o que eu estou dizendo é que eu pretendo, inclusive, dar cursos para pessoas que não são profissionais da área da psicologia e psiquiatria, mas pessoas da educação, pessoa da comunicação, pessoa da saúde de forma em geral e, mais para frente, independente de qualquer profissão. Por quê? Auxiliar a pessoa a tomar conta de si mesmo, na minha opinião, é um propósito maravilhoso, é um legado maravilhoso. Com certeza. Né? Porque creio eu que seja o objetivo de todos nós, né? Para não ter a dependência do terapeuta, não ter a dependência de qualquer tipo de droga, não ter a dependência de seja lá o que for, quer dizer, eu ter a oportunidade de usar o meu livre-arbítrio, né? Que faça bem para mim e faça bem para os outros também, para que não sejamos nem egocêntricos e nem egoístas. Exatamente. Mas o Henrique tem colaborado muito conosco. O Henrique é o nosso editor-chefe aqui e tal, né? E ele sempre tem colaborado muito com a gente. Então, eu gostaria de saber de você agora, aproveitando a colaboração do Henrique, como é que você tem utilizado a psicologia como autopesquisa para se compreender e evoluir? Sempre procurando ser uma pessoa bastante maleável, bastante flexível, mas consciente e crítica. Então não é porque alguém escreveu alguma coisa que sou eu ou que eu funciono assim. Eu preciso entender, eu estudar aquilo que a pessoa me trouxe
me proporcionou de conhecimento e me auto-aplicar. Certo. Então, eu me auto-aplico e a partir daí foi que eu fui me tornando e cada vez mais um apaixonado pela psicoterapia, pela psicologia de forma geral. Certo. Né? Então, quando você me pergunta dos 7 passos, se eles são módulos, então vai aí para você de antemão. Até o ano que vem, o nosso livro de autoterapia, né, a gente já pretende ter lançado, porque a gente já está elaborando. Certo. Né? E neste livro haverá os módulos, onde perfeito. cada passo será um módulo, onde haverá exercícios para que a pessoa possa aprender e vivenciar, né? E também alguns casos, né? Para que a pessoa possa falar, poxa vida, ó, agora estou entendendo. Não sou só eu que tenho Exatamente. essa característica. Né? Exatamente. Agora, dentro da forma como nós apresentamos o método, vai ter que ser apresentado didaticamente cada passo, para que a pessoa aprenda a fazer, se aprimore, né? Mas na medida que a pessoa toma consciência e aprende os 7 passos, ela começa, e isso já acontece muito com os meus pacientes, né? De começarem a criar um gerenciamento emocional, um gerenciamento de sintomas, ficar melhor com qualquer um deles. Perfeito. Sim, porque eles são caminhos diferentes, mas que se integram. Sem necessariamente ser assim, de uma forma sequencial. Exatamente. Eu apresento de forma sequencial, mas a nossa vida, ela é tão... É que nem eu tenho cabeça, troncos e membros, mas didaticamente falando, né? Mas os 3 estão aí para poder completar o corpo humano, né? Não é verdade? Se você não vai falar, agora é a vez do nariz, agora é a vez do ouvido. Não é? É bem por aí. Então, a graça é quando você percebe essa integração. Certo. E quando o paciente diz assim, poxa vida, você trouxe um conteúdo e você disse que eu tinha que ter intencionalidade. Certo. Como que eu me peguei fazendo automaticamente aquilo que nós aprendemos aqui? Eu falei, então, mas se você não tivesse feito intencionalmente, é que nem aprender a dirigir. Como é que você sabe que você tem que pôr o pé esquerdo? Agora, depois que aprendeu? Pé direito é outra coisa. Então, ao mesmo tempo, olhar no espelho para ver atrás. Olha só. Fica louco. Fica meio se começar a pensar começar assim. a pesar. Não é? Mas para a gente fazer assim, um resumo dos 7 R's, didaticamente falando, começando pelo número 1 até o 7º, o que você passaria para a gente? Número 1, respirar. A respiração. Certo. Você já percebeu que todas as vezes que você tem uma alteração emocional, a primeira coisa que se altera é a sua respiração? É verdade. Em seguida da sua respiração, você também tem as suas alterações físicas, fica mais tenso. Batimento cardíaco. Isso, não é? Então veja, se o primeiro desarranjo que existe é o respiratório, a minha pergunta é, se você está passando por um momento de nervosismo, o que é mais fácil? Você resolver enquanto você está nervoso ou depois que você se assenta, se tranquiliza? Com certeza. Então nós vamos trabalhar, eu vou ensinar você os exercícios de respiração, todos simples e práticos. Para você ter uma ideia, o exercício de respiração ele é feito em 1 minuto de manhã, em 1 minuto à tarde e 1 minuto à noite. Você tem 1 minuto em cada período da sua vida para você ficar bem? Então eu vou ensinar para você como é que você faz isso. Depois você conseguiu dominar a respiração, aí o que vem? O bonito é que quando você domina a respiração, além de você conseguir se manter ancorado no presente, você, a partir de agora, é uma pessoa que está vacinado contra a depressão e a ansiedade grave. Que é outro problema seríssimo. Com esse primeiro passo. O segundo passo. Porque geralmente quando a pessoa está, ou então com o tal do pânico, não consigo respirar,
Ela está respondendo ao que está aqui. Então aí você vai falar para ela como é que ela vai dominar essa respiração. Essa respiração trouxe ela para o presente. Ela percebe que ela está respirando. Perfeito. Então, por isso que o segundo passo é reconhecer. Então, eu mostro para a pessoa a necessidade dela ter uma consciência do local que ela está aqui agora. Perfeito. Então, vamos observar onde é que eu estou, com quem eu estou, né? E a pessoa vai concluir o quê? Eu estou num local legal. Eu estou bem. Tranquilo. Não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Então, essas outras coisas são daqui. Mas aqui está tudo bem. E aí eu solicito para ela que ela faça um reconhecimento agora, e esse é muito mais refinado, é um reconhecimento do que ela está percebendo internamente. Por quê? Não foi o interno dela que bagunçou ela? Sim. Então agora nós vamos fazer um reconhecimento. Falar, então foi isso aqui. Então eu vou perguntar para ela, você está numa situação. Para quê? Qual que era a sua meta? O que você queria? Eu tenho certeza que você queria ficar bem. E aí você teve um desarranjo. Por ele, mas fiquei tão nervoso que parece que me faltava ar lá. Né, Henrique? Me faltava o TP funcionar. E eu fiquei no respirar só. Então tá certo. Então, aí reconheceu, falou, não, é legal, aqui com o Purina é legal, tá bem. Tranquilo, deixa ele Henrique, gente boa, tá tudo tranquilo aqui. Né? Já baixou. Então ela tá no presente. Perfeito. Isso é mindfulness. Entendeu? Entendi. Atenção plena no que há comigo. Certo. Então, veja, a partir do momento que ela vai para o interno, ela tem alguns elementos que ela vai treinar a identificar. Então, como eu falei, a meta, que é o que eu vim buscar aqui. 2, o pensamento sobre a meta, sobre a situação. A emoção que gerou esse pensamento, porque é o pensamento que gera a emoção e não a situação que você está vivendo. Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, diz, não é a situação que mexe com a sua emoção, mas sim o que você pensa sobre a situação. E é comprovado cientificamente. Então, veja, o meu pensamento sobre a situação gerou uma emoção, gerou uma alteração fisiológica e hormonal e comportamental. Veja só, eu identifiquei. Aí é que você vai ampliando aí a sigla que você começa no ATCPI 7. Então, o que vai acontecer? Agora ela tem uma noção de si mesmo por dentro e por fora. Mas qual é o segredo desse exercício? Ela não avalia. Aí eu tive esse pensamento, nossa, eu não gostei de ter esse pensamento. Não, na fase do passo 2 de reconhecer, você não avalia. Você é o que nós chamamos de observador imparcial. Então, você é um curioso, quer saber o que está acontecendo, mais nada. Aí nós vamos para o passo 3, que é revisar. Revisar o quê? Ora, eu disse a você que é cognitivo, e que cognição é pensamento, ideias e crenças. Ok, então é esse campo que eu quero. Então agora eu vou pegar aquele pensamento que eu reconheci no passo 2 e vou trazer ele para mim. Vou olhar para a situação e ver como é esse pensamento. Perfeito. Mas o tempo nosso aqui, ele urge. Então nós estamos com 3 minutos e 16 segundos para a gente falar do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. São mais simples. Né? Por quê? Porque depois desses 2 bem feitos, você vai fazer uma revisão e você vai observar se os seus pensamentos eles têm distorções cognitivas ou não. Você tira as distorções e você consegue fazer uma ótima revisão. E isso faz com que você tenha um pensamento diferente, numa nova visão sobre a situação. Então isso significa que agora eu vou para o 4º passo, que é reavaliar. Será que essa nova forma de pensar, ela está de acordo com a realidade, é útil para a minha meta ou não?
Ok, reavaliei. Quinto passo, puxa, eu passei por tudo isso, o que tudo isso revela sobre mim? E eu vou entrar no mundo mais profundo do ser humano, que são as crenças, porque são elas que dão o contorno e a cor para a minha vida. E uma vez que eu entendo o que ela revela sobre mim, eu tenho que saber o que revela de positivo e o que revela de negativo, para eu fazer uma integração. Feito isso, eu estou pronto para entrar no sexto passo. Qual seria? Replanejar mentalmente. Puxa, se acontecer isso de novo, como é que eu posso fazer? Mas é mental. Então, se é mental, o sétimo passo é comportamental. Chama-se reagir. Agora eu tenho um plano, eu sei como lidar com isso. Agora eu comecei a me tornar um autoterapeuta. Que coisa linda, gente. Um terapeuta diferente de certos profissionais da saúde que prendem os seus clientes mediante suas fórmulas, mediante suas terapias, para que eles fiquem de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 3 em 3 meses, semanalmente, sabe lá Deus o tempo que for, para que eles fiquem bem, entre aspas, se vê a carinha do terapeuta. Só vendo a imagem do terapeuta, pronto, ele já passa por esses 7 R's aí, né? No entanto, Arnaldo faz graciosamente essas ferramentas, passa e ainda depois acompanha. Exatamente. E isso me dá muita felicidade. Querido, nos segundos finais, com os nossos agradecimentos, quais são suas considerações finais, podendo já falar, inclusive, até do livro que você começou a falar e não terminou? O livro ainda, como a gente está montando e elaborando, e até esse curso nos ajuda, né, para poder fazer algumas mudanças, né, a gente vai esperar mais um pouquinho, né? Existe um título piloto também, que são Como Desarmar Armadilhas Mentais em Menos de 1 Minuto, e pelo método aí você viu, né? Depois que você tiver craque, você consegue fazer isso. Então, eu gostaria de agradecer de estar aqui e poder dizer que eu vou ficar muito feliz se eu conseguir levar todo esse benefício, todo esse presente para o maior número de pessoas possíveis. E com essa mensagem positiva do nosso entrevistado, deste recomeço de segundo semestre do nosso programa, o nosso agradecimento ao entrevistado e a você, que sempre está a nos estimular, motivar e pelas redes sociais não se prende mais só ao nosso município, né? Vai para o mundo aquilo que a gente consegue trazer aqui através dos nossos entrevistados. Com o nosso até.